Gente, então, eu tava anotando aqui os exercícios para vocês fazerem e eu vi alguns que poderiam causar confusão. Então, eu vou resolver um exemplo, tá? Para vocês fazerem os demais. Na página 412, ele botou aqui, ó, utilizando uma das estratégias levantadas anteriormente por sua turma, resolva. 30% dos alunos 30 alunos correspondem a 10% de quantos alunos? Então, ó, você tem 30 alunos correspondem a 10% de quanto? Sabe como vocês podem utilizar aqui? Aquela forma que a gente faz aquela tabelinha? Ó, alunos e a porcentagem. 30 indica que é 10%, tá? Ele quer saber 10% de quanto? Para isso, eu tenho que achar o valor de 100%. Toda vez que ele fala uma porcentagem de um valor, eu tenho que saber qual é o 100%. Então, qual é o 100% aqui? Não sei, mas a gente pode adivinhar, né? Para 10 virar 100, eu faço uma multiplicação por 10. Então, o que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer do outro, tá? 10 vezes 10 vai dar 100, que no caso aqui é porcento, porque nessa coluna só tem a porcentagem. 30 vezes 10, 300. Então, o total de alunos é 300, tá? O 100%. Letra B. Isso aqui é letra A. Letra B. Agora ele tá falando de dinheiro, né? E porcentagem. Sempre bota assim, aí faça uma coluna. Isso daqui já é uma deixa para quando vocês forem aprender. Como é o nome da matéria, Jesus? Quando vocês forem aprender proporção, tá? Não é esse ano, é o ano que vem, ou vai entrar no final do ano. Só que aqui vocês já estão tendo uma ideia, porque vocês estão fazendo o quê? Vocês estão vendo que valor é proporcional a tal valor, tá? Então, aqui, ó, 60 reais, eu vou dividir a coluna reais e porcentagem, corresponde a 30%. Agora, ele quer saber os 100%. Vamos lá. Tem algum número que eu vou multiplicar. Gente, ele quer saber 100%. Sempre começa vendo que número que você vai multiplicar aqui para poder achar 100%. Então, olha só. Tem como eu achar 100% desse valor? Algum número que eu multiplique por 30 vai dar 100? Não. Se você multiplicar por 2 vai dar 60, por 3 vai dar 90, por 4 vai dar 120. Só que o que você pode fazer? Você pode achar 1% e desse valor você acha 100%, beleza? Então, como é que vai achar 1% aqui? Como é que esse 30 vai virar 1? Aqui, ó, vai dividir por 30. E aqui do outro lado, também divide por 30. O que faz aqui, você também faz do outro lado. É a técnica da tabela, que eu já mostrei antes. 30 dividido por 30 dá 1, que no caso é 1%, tá? 60 dividido por 30 vai dar 2. Agora, a gente vai tomar como base esse número aqui, porque eu consigo do 1 chegar em 100. Como que eu faço agora do 1 para chegar em 100? Eu pego o número 1, multiplico por 100, aí eu vou ter 100%. E o 2 agora, eu vou ter que multiplicar por 100, porque aqui, ó, o que corresponde a ele é o 1%, multiplica ambos por 100, você tem que 100% equivale a 100 vezes 2, 200 reais, tá? Então, aqui, ó, você achou a porcentagem que o livro deu, 30%, que é 60. Você aqui dividiu por 30 e chegou à porcentagem de 1%, que é R$2. E agora, desse valor de 1%, que eu consigo chegar mais fácil em outros valores. Eu posso aqui chegar em 3%, em 5%, em 12%, em 11%, tá? Então, aqui, ó,
ele multiplicou e multiplicou pelo mesmo valor do outro lado. Professor, esse porcento você só repete? Sim, por quê? Porque essa coluna é só de porcentagem. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou permanecer com o meu porcento, tá bom? Beleza? A mesma coisa vocês vão fazer nessa letra C, a mesma coisa vai fazer na número 2, na letra D e a mesma coisa na número 2, tá bom? É igual aqui na página 414. Na página 414, ele vai falar de juros. Os juros, sempre quando eles falam dos juros em porcentagem, né? Por quê? Porque a porcentagem assusta menos o consumidor. A porcentagem, ele fala assim, você vai pagar 5% de juros do valor. Se o valor for R$1.000, quanto que é 5% de R$1.000? Se vocês fizerem a conta, ou de cabeça, 5% de 1.000 é o quê? Você vai ter R$50, tá? Ó, por exemplo, deixa eu fazer aqui. É igual, se eu tenho um valor que é R$1.000 e eu quero saber 5% desse valor, ó, 5% vezes 1.000. Corta 5 vezes 10, 50. Então, além de você pagar os R$1.000, você vai pagar esses 50 de juros, tá? Porque os juros é isso. Agora, olha, o que é maior, 5 ou 50? Obviamente que é 50, mas por que eles não informam o valor e sim a porcentagem? Porque a porcentagem ela vai mostrar um número menor do que ele quer, tá? Porque isso não assusta o consumidor, não assusta o cliente, tá bom? Então, beleza. Toda vez que ele falar de um valor de juros, você vai ter que calcular os juros e acrescentar os juros no valor final, tá? Porque aí você vai ver quanto que vai ser ao todo que você vai ter que pagar ou receber. Aqui você tem duas questões que falam sobre isso. E tem essa questão 6. Aqui. Nessa questão 6, ele tá falando assim, ó, Marcelo comprou uma bicicleta e pagou 25% do valor total na entrada. Isso aqui é o que ele pagou, tá? E botou os R$450 que faltaram, primeiro ele deu em porcentagem e depois ele deu em reais. Mas esse reais não é esse valor, porque ele falou que os 450 que faltaram, isso é o que faltou pagar para completar. Isso daqui foi o que ele pagou, tá? Ele falou, os R$450 que faltaram, ele irá pagar em um mês, sem cobrança de juros. Então, aqui não vai ter juros. Aí ele quer saber quanto custou a bicicleta. A gente sabe que ele pagou 25%. A gente conseguiria calcular 25% de um valor. Eu não sei qual valor é esse. Só que eu sei que o que sobrou foi R$450. Ó, vou fazer a tabelinha aqui. R$450. E que porcentagem indica 450? Se 25% que ele pagou, quanto que falta para eu chegar em 100%? Aí eu faço 100 menos 25, que dá 75%. Então, esse valor que está aqui corresponde a 75%. Professora, como é que eu vou chegar então em 100%? Se eu multiplicar por 2, vai dar outra coisa. Transforme em 1%, gente. Se transformar em 1, a gente consegue, mas atenção, aqui é 75. Então, você tem que pensar que número que eu vou dividir por 75 que vai dar 1? O próprio 75. Então, aqui você achou 1%. Aqui do outro lado também vai dividir por 75. Eu tenho que fazer a divisão dos dois lados. Então, se você fizer essa conta, você vai achar aqui 6. Então, você sabe que 1% é R$6, tá bom? Ok? Então, beleza. Ele quer saber o valor de 100%, o valor de tudo, tá? Então, aqui do 1% para chegar em 100,
Se você pegar 1% e multiplicar por 100, você vai ter 100%. Então, o que você vai fazer com 6? Vai multiplicar por 100 também. Que 6 vezes 100 dá R$600. Então, o valor total é R$600. Ele pegou 25% desse valor. E o que sobrou foi 450. Então, quanto que é 25%? 600 menos 450, que dá R$150, tá? Isso daqui, ó, a gente usou de novo essa tabelinha. Nessa forma aqui, se eu fosse calcular com uma continha de porcentagem, ela ia ser mais trabalhoso. Olha aqui, ó. Ele botou 450 corresponde a 75, que é o que a gente viu. Ele calculou 1% do valor, tudo separado, em diversas contas. E depois viu que 100% era 600. Aqui a gente só fez uma tabelinha e foi fazendo esses desenhos, tá? Vai multiplicar. O que eu dividir ou multiplicar de um lado, eu tenho que fazer do outro. Mas comecem sempre observando pelo lado da porcentagem, tá bom? Beleza? Agora essa aqui, ó, o 5. Antônio se esqueceu de pagar uma conta de luz no valor de 120. Esse é o valor da conta, R$120. Agora ele vai ter que pagar 1% de juros mais R$1,15. Então, além desse valor aqui que vocês vão ter que calcular, ele vai ter que acrescentar esse 1,15. E essa multa é por dia. Então, se ele demorar um dia para pagar, ele vai pagar 1% mais 1,15, tá bom? Cadê? Então, aqui, ó, ele vai ter que pagar 1% mais 1,15. Se ele demorar 2 dias para pagar, os juros vai permanecer, tá? Mas esse valor de 1,15, ele disse, agora terá que pagar 1% de juros mais 1,15 de multa por dia de atraso. Então, esse 1,15 aqui, ó, vai ser diário. 1% não, provavelmente vai ser ao mês, mas ele não tá falando isso aqui, tá? Ou de 15 em 15 dias, ele não informa. Ele só diz que vai ter que pagar 1% de juros de multa e mais 1,15 de multa por dia. Então, se você demorou 2 dias para pagar, você vai pagar 1% mais 1,15. Então, o que você vai fazer? Primeiro tem que achar 1% desse valor. Ó, como é que é 1% desse valor? Lembra que esse valor é 100%? Para você chegar em 1, você vai dividir por 100, tá? Que é dinheiro, que é porcentagem, que vai dar 1. E aqui vai dar quanto? Vai andar 2 casas. 1, 2. R$1,20, tá? Então, 1% é isso. E esse 1,15, como a multa, a conta demorou 10 dias para pagar, você vai fazer 1,15 vezes 10, para saber quanto que ele vai pagar desse valor aqui. Quanto que dá 1,15 vezes 10? Como está multiplicando por 10, eu ando uma vírgula para frente, virando R$11,05. Esse 5 não é 5 centavos, é 50. Então, qual vai ser o valor que ele vai pagar da conta? Primeiro, ele vai ter que pagar os 120, óbvio, senão a Light corta a luz da casa dele. Depois, ele vai pagar o valor de 1%, que a gente achou aqui, que é 1,20, mais o valor dos 10 dias de atraso, que correspondem a R$11,50. Somando isso tudo, você tem 20, 31, 32 e 70, ó, 132,70, tá bom? Essa conta aqui foi um pouco mais trabalhosa, teve que pensar um pouco mais, sim. Vocês já estão começando a pegar conteúdos novos, então isso vai acontecer, ok? Tentem fazer até a metade do módulo e na terça-feira vocês façam o restante para as dúvidas da quarta, tá bom? Um beijo.